Boa noite, estamos aqui hoje com a doutora Alana Fontanella, que é coloproctologista. Doutora Alana, muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, Vivi. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre a saúde no geral, então, do intestino e também como pode impactar em outros órgãos, né, na pele e enfim. Doutora Alana, então, conte um pouquinho para o pessoal aonde que você se formou, qual é a sua formação. Então, eu fiz medicina na Universidade Federal do Paraná. Depois disso, eu fiz a minha primeira residência, que foi em cirurgia geral, no Hospital do Trabalhador, que é o maior centro de trauma do Paraná, é um hospital extremamente movimentado, então tive muito contato aí com o básico da cirurgia, digamos assim. E depois disso, eu fui fazer minha especialização em coloproctologia na USP de Ribeirão Preto, que é o maior centro de coloproctologia do Brasil hoje. Nossa, arrasou. Então, eu tive uma caminhada bem interessante aí dentro da medicina. E muito extensa, né? Hoje em dia, a gente vê que tem cada vez mais se falado sobre a microbiota, né? Então, o que é a microbiota intestinal e por que é um assunto tão importante? Então, assim, a microbiota, na verdade, ela não é só do intestino. Microbiota, ele é um termo geral que ele fala basicamente sobre as bactérias que elas vão estar presentes no nosso organismo e vão ter um efeito de simbiose. Então, elas convivem com a gente convive com elas e nós nos ajudamos mutuamente, digamos assim. E a microbiota intestinal é o maior desses microbiomas, é onde a gente tem a maior quantidade e a maior variedade de bactérias. E isso tem uma relação muito importante com a nossa imunidade, com a nossa capacidade de absorção de nutrientes, com algumas reações imunes e também com a nossa saúde no geral. Muitas coisas que a gente tem de dificuldade de digestão, de dificuldade de lidar com alguns nutrientes, de alguns sintomas, vai ter a ver com desregulação dessa microbiota que a gente chama no geral de disbiose. Entendi. E a gente depois vai conversar um pouquinho sobre como pode impactar em doenças de pele, mas e nos outros órgãos, assim, no geral? Como que você acha que um intestino saudável pode influenciar, então, no funcionamento? Um intestino que ele não está saudável, primeiro, ele não vai absorver os nutrientes de maneira adequada. Se a gente não está absorvendo os nutrientes de maneira adequada, a gente não vai conseguir ter uma mente focada, manter boas memórias, a gente pode ter alterações visuais, a gente pode ter alterações de mobilidade, cansaço, fadiga, que é o mais comum, dor de cabeça, uma coisa que a gente chama de brain fog, que é quando você tem, parece que aquela confusão mental, é difícil de você captar o que estão falando. Raro, mas acontece com frequência. Acontece quase todo dia. E aí as lesões de pele, que acho que a gente vai conversar mais pra frente. Isso, assim, como que você vê essa associação do intestino na pele? Realmente tem alguma associação? Tem algumas doenças que podem impactar mais? O que você observa também no seu consultório, queixas? Então, assim, essa correlação intestino-pele, ela é bem intensa, na verdade, né? Então, muita coisa desregula o intestino, desregula a pele. E o contrário também é verdade. Quando o nosso intestino tá bom, a gente tende a ter uma maior facilidade de manter uma maior saúde cutânea, né? Mas assim, as principais coisas que a gente presta atenção é que tem algumas doenças que são muito correlacionadas. Então, por exemplo, quando a gente está falando de doenças autoimunes do intestino, a gente também tem as doenças autoimunes da pele, que vão ser muito relacionadas. Então, a doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tem muita relação, principalmente com psoríase, que é mais comum, mas também vai ter com algumas doenças mais específicas, né? E aí a gente também vai ter muita relação, hoje em dia, com essa história da disbiose, a gente tem uma coisa que a gente chama de leaky gut, que é uma alteração da permeabilidade intestinal. Quando a gente tem uma grande desregulação da microbiota, o nosso corpo, ele tende a espaçar um pouco as células do intestino, usando assim termos bem leigos pra gente, todo mundo entender, e isso faz com o objetivo de passar as nossas células de defesa para dentro do intestino. Só que isso também faz com que as coisas que estão no nosso intestino, então, dejetos, as próprias bactérias da microbiota acabem entrando na nossa circulação. E isso vai ter vários outros efeitos. Esses que a gente já falou, mas também pode fazer a gente ter prurido, coceira, manchas vermelhas na pele, dificuldade de controlar dermatites, coisas nesse sentido, né? Então, assim, uma coisa desregulou, vai desregular a outra. E você comentou da disbiose, então a disbiose realmente se enquadra como um termo clínico, um diagnóstico clínico, ou agora tem sido utilizado assim de uma maneira meio vulgar, como que tá? Assim, disbiose é um termo genérico, né? Disbiose é basicamente, a microbiota não está regulada, ponto. Ele não diz nada além disso. Sim. Ele só significa isso. O que a gente tem que são
patologias, que são doenças que a gente tem relacionadas à desbiose, que a gente tem bem documentado e que a gente já tem uma questão mais científica, com evidência, tudo, Sim. é principalmente a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, a IMO, que é o supercrescimento bacteriano de bactérias que liberam metano, e a SIFO, que é o supercrescimento fúngico. Essas, assim, já são bem documentadas, já tem uma literatura extensa sobre, e a gente vê que são realmente doenças que, quando a gente trata, a gente tem uma boa resposta, a gente tem uma mudança. Mas, assim, o termo foi super banalizado, né? Então, hoje em dia, tudo é desbiose e todo mundo fica se automedicando e querendo achar que vai dar tudo certo. Exatamente. Isso que você comentou também da SIBO, da SIFO, tem sido muito falado, a gente vê até às vezes em redes sociais, né, por blogueiras e, enfim, comentando. E quando que realmente para aquele paciente é interessante fazer a investigação? Então, a gente vai pensar em fazer investigação quando o paciente tem bastante sintoma, né? Então, o que vai me preocupar? Aquele paciente, o clássico, principal sintoma que você vai ver. Eu acordo de manhã, minha barriga está lisa, plena, maravilhosa. Final do dia parece que eu tô grávida. Essa é a queixa principal que vai estar muito relacionada. Mas também, pacientes que a gente não consegue repor vitaminas. Então, eu tenho uma deficiência de ferro recorrente, já descartei outras causas. Deficiência de B12, pacientes que têm fadiga crônica, que têm alteração do hábito intestinal, então uma diarreia ou um intestino muito preso, principalmente quando ele mudou, né? Ele era de um jeito e ele muda muito. Paciente que usou muito antibiótico no último ano, isso também pode interferir muito. Paciente que está usando caneta emagrecedora pode ser um disruptor para SIBO, porque isso faz, né, ali uma alteração da motilidade intestinal. Acho que eu consigo pensar agora são esses. Entendi. E os tratamentos geralmente são só com antibióticos, antifúngicos, ou também tem muito uma questão assim da alimentação? Quais cuidados que a pessoa tem que ter? Então, assim, a primeira coisa pra gente ter uma microbiota saudável é comida. Comida de verdade. Então, fruta, verdura, legume, carne, salada. Então, essa dieta mais mediterrânea, que a gente costuma dizer, é uma dieta mais saudável mesmo. Pensa em uma dieta que tem fruta, verdura, legume. A própria dieta brasileira tradicional, arroz, feijão e uma proteína junto, acaba sendo uma dieta que faz muito bem pro nosso intestino, tá? Essa vai ser a base número 1 de qualquer tratamento. Quando a gente tem essas alterações específicas, então, um excesso de bactérias ou um excesso de fungo e afins, a gente vai usar, sim, algumas medicações, um antibiótico, um antifúngico específico para isso. Mas isso é a parte 1 do tratamento. Sim. O tratamento não vai ser efetivo se a gente não mudar hábito de vida, se a gente não diminuir estresse e se a gente não melhorar a dieta, principalmente. Sim, e tem sido muito falado agora sobre os probióticos, né? Nesses casos eles realmente ajudam, é indicado para todo mundo, tem limite de tempo que a gente tem que usar, como que é? Então, assim, probiótico tem muito estudo, mas ainda não tem tanta coisa assim que a gente tenha comprovação científica, tá? O que a gente vê muito é que principalmente o uso inadvertido e muito contínuo por muito tempo pode ser um causador de desbiose. Por quê? Você está jogando uma bactéria que ela não está ali. O melhor jeito que eu consigo te explicar é assim. Pensa que você está num evento com muitas pessoas que não se conhecem. E aí ou melhor, vou mudar um pouco. Você está num evento, tem só um grande grupo de amigos. E aí do nada chega uma pessoa que não conhece as outras pessoas. Não necessariamente isso vai dar liga, entende? Então, assim, o uso de probiótico, cada vez mais a gente está entendendo que não é para todo mundo e não é todo mundo que vai responder da mesma maneira aos probióticos e que esses probióticos que têm mais de uma cepa, mais de um tipo de bactéria, eles tendem a ter uma atuação um pouco melhor. Por quê? Porque eu testo a resposta em mais de um grupinho. Então, assim, se você chega com o seu grupo de amigos, é menos pior do que se você chega sozinho. Sim. Tá? Esse é o melhor jeito da gente pensar. Entendi não, mas deu para entender muito bem. Tá? Mas, assim, isso é um adjuvante, isso é um extra, né? O probiótico ele pode ajudar em alguns casos, mas ele não vai ser milagroso, ele não vai ser mágico, ele não vai resolver teu problema magicamente e ele pode ter vários efeitos deletérios. Então, sempre que for tomar
com cuidado e com orientação médica. Sim, a gente sabe que está sendo muito estudado também na questão da pele, né, para doenças como a acne, a rosácea e algumas doenças autoimunes também, pensando na psoríase, na coloproctologia. Vocês geralmente prescrevem para assim, para quem tem alguma doença um pouco mais específica, alguma doença autoimune. Você comentou também da retocolite, Crohn, é comum passar nesses Assim, casos? É bem controverso, na verdade. Até bem pouco tempo atrás, era super comum a gente usar probiótico, por exemplo, depois de uma diarreia. Ah, tive uma infecção intestinal, fui pra praia, tive uma diarreia, vou usar um probiótico. Tem um estudo muito legal que foi feito recentemente, na Suécia, se eu não me engano, em que eles pegaram uma população que passou por um quadro de diarreia. E eles biopsiaram esse intestino das pessoas que tomaram e que não tomaram probiótico, com o objetivo de avaliar a microbiota, tá? Então, é uma biópsia para ver a microbiota que estava ali. E a população que tomou probiótico demorou mais para recuperar. O que é contra tudo que a gente acreditava. A gente acreditava que repor a microbiota era a melhor coisa do mundo. E a gente tá vendo cada vez mais que, na verdade, a gente precisa de comida. Sim. Tá? Parece bater na mesma tecla, mas é isso, assim. Não necessariamente aquela reposição tá sendo benéfica. Tá? Nesses casos, às vezes é melhor você usar o que a gente chama de prebióticos, que são o quê? Alimentos e alguns compostos que vão estimular com que as bactérias que você já tem aí dentro cresçam numa quantidade mais saudável. Sim. Tá? Mas não a gente tentar repor uma bactéria estranha. É a mesma brincadeira da festa, tá? Sim. E a gente sabe, eu até estava conversando com uma nutricionista que também veio aqui, que é a Bruna, e a gente estava falando sobre agora também com o uso dos emagrecedores, como a gente comentou, as pessoas têm se alimentado de uma forma assim, não tão adequada, porque sentem menos fome, daí quando vão comer, realmente não comem às vezes o que deveriam, os nutrientes, e podem acabar até desenvolvendo algum grau de desnutrição, né? Ou subnutrição. E você acha que também tem impactado bastante na motilidade intestinal, hemorroidas, fissuras, como que tá? Muito. A gente tem alguns clássicos, né? Assim, super comum no consultório hoje em dia. Tô usando Monjaro, Ozempic, o que for, e meu intestino parou de funcionar. Né? Então, assim, ele é um efeito esperado da nutrição. Até porque a maioria dos pacientes, além do próprio efeito da droga de diminuir a motilidade intestinal, que é o objetivo dela, um dos objetivos do tratamento, né? Pra gente ter aí um maior tempo de saciedade, ela também acaba fazendo com que os pacientes ingiram bem menos água. Então, o paciente come menos fibra, porque fibra faz volume, acaba enchendo muito o estômago, ele acaba priorizando outros alimentos, toma menos água e ainda tá com o intestino mexendo mais devagar. Então, assim, é o clássico. E aí é óbvio que o intestino preso, ele vai contribuir pra gente ter machucados do ânus, que é o que a gente chama comumente de fissura, pode piorar em quem já tem uma tendência a quadros prévios de hemorroida. Então, assim, Sim. de mão, tá super comum. Todo dia eu atendo. E quando que você indica e você geralmente fala que é o momento para procurar o coloproctologista? O que a pessoa tem que estar sentindo? Todo mundo deveria ir? Como que tem, às vezes, alguma idade para fazer algum rastreamento de câncer específico? Então, vamos lá. O coloproctologista, ele é o médico que ele atua em toda a parte do intestino e do ânus. Então, quando que é interessante você procurar um proctologista? Primeiro, se você tiver qualquer sintoma relacionado ao seu intestino. Então, dor abdominal recorrente, estufamento, o intestino que mudou. Por que eu falo que mudou? Porque, às vezes, você tem um padrão de ir no banheiro todos os dias e, do nada, ele parou e tá mais lento. Ou você não ia todo dia e agora tá indo 2, 3 vezes ao dia. Tá tendo diarreia com frequência. Viu sangue nas fezes, viu sangue no papel higiênico, procure um proctologista, pode ser uma coisa potencialmente muito grave. Isso quando você tem algum sintoma. Estufamento abdominal, porque a gente pode tratar esses casos de desbiose, melhorar, avaliar intolerâncias, né? Presença de sangue, mesmo que microscópico nas fezes. Então, fiz um exame de fezes e veio sangue, também é interessante procurar. Quando você tá tendo dor no ânus, desconfortos, achando que tá saindo uma secreção, dificuldade de segurar o cocô, tudo isso é a área de atuação do proctologista, né? Mas quando que a gente tem que procurar mesmo sem sentir nada, tá? Todo mundo, a partir dos 45 anos, tem indicação de fazer colonoscopia. Ai, meu Deus, é um exame super invasivo. Calma. Mas também é um dos poucos exames que a gente tem que ele tem a capacidade de ser diagnóstico e terapêutico, né? Então, a gente consegue avaliar toda a mucosa do intestino grosso
E caso a gente ache alguma lesãozinha, alguma coisa, a gente já consegue tirar no próprio exame. E isso faz com que a gente tenha uma diminuição muito grande dos casos de câncer de intestino grosso, câncer de cólon. O câncer de cólon, ele é o segundo câncer mais comum em homens e mulheres, tá? Então, ele é o segundo câncer mais comum. Ele perde para próstata em homens e para mama em mulheres. Então, a gente consegue entender que ele é extremamente prevalente. E se eu tenho um exame que, se eu fizer ele com uma certa regularidade, ele vai fazer com que eu não tenha câncer, faz muito sentido a gente fazer. Então, a partir dos 45 anos, todo mundo tem indicação de fazer colonoscopia. Quando você tem casos de câncer na família, situações assim, isso acaba sendo um pouco mais cedo. Mas se não, 45 anos é o seu momento de passar no próstata. E geralmente o rastreamento, se né, faz a descoberta de um câncer numa fase inicial, a grande maioria também tem cura, né? O problema é como que é índices de cura no geral, assim. O câncer de intestino, a gente brinca que ele é um câncer bonzinho. Por quê? Via de regra, ele é um câncer que ele tem um desenvolvimento um pouco mais lento. Óbvio que exceções não precisam existir. Mas, na maioria dos casos, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico prévio, primeiro que a maioria das vezes a gente vai achar ele ainda no que a gente chama de pré-câncer. A história do câncer de intestino, ele começa com um pólipozinho, que é como se fosse uma verruguinha, uma lesãozinha elevada ali. E isso vai sofrendo sucessivas mutações ao longo de 5 a 10 anos para virar um câncer. Então, quando a gente consegue fazer esse rastreamento de maneira adequada, via de regra, a gente vai conseguir tirar esse pólipo. Então, a gente não vai chegar no estágio do câncer. Porém, quando a gente chega nesse estágio do câncer, entre ele aparecer e ele começar a te dar sintoma, então sangramento, alteração do intestino, dor e afins, tem um bom tempo. Sim. Ele precisa estar bem grande para começar a dar sintoma. Então, quanto antes a gente faz esse diagnóstico, e a gente muitas vezes faz diagnóstico em paciente que não está sentindo nada, melhor é a resposta, porque a gente, na maioria das vezes, consegue curar só com cirurgia. E aí, em alguns casos, vai precisar de uma quimioterapia, de uma radioterapia, mas são particularidades aí de cada paciente. Mas, quando a gente vai esperar dar sintoma, a maioria das vezes a gente já vai ter o que a gente chama de metástases, né? Que são lesões em outros órgãos. Sim. Então, vale a pena. Ah, com toda certeza. Imagina, muito mais benefício. E antes, só voltando um pouquinho, você comentou em relação ao estufamento e eu lembrei que eu queria te pedir, além da desbiose, SIBO, SIFO, a gente tem hoje em dia um aumento muito grande dos intolerantes à lactose, né? E também intolerância a glúten, né? Doença celíaca, a gente tem feito mais diagnósticos, né? E como que é essa questão agora na prática? Você tem visto que realmente tem aumentado os casos? Quais que podem ser as complicações de uma pessoa que continua ingerindo né, a lactose e o glúten, mesmo sendo intolerante? Então, assim, a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten, elas são um pouco diferentes, tá? Quando a gente está falando de intolerância à lactose, via de regra, a gente não vai produzir a enzima que digere o açúcar do leite. Estudos brasileiros falam que mais ou menos 30% da população adulta vai ter algum grau de deficiência de produção de lactase, que é essa enzima que a gente precisa. Então, 1/3 dos adultos vai ter algum grau de intolerância à lactose, o que é muita gente, né? E, comumente, né, no saber popular, a gente vai pensar que isso vai gerar diarreia, né? Porque a maior parte das pessoas que você conhece que tem intolerância à lactose tem diarreia. Mas ele também pode gerar constipação, tá? Então, assim, o principal sintoma no geral, quando a gente tem intolerância à lactose, o que acontece? Você toma o leite ali, o derivado, ele não é digerido por você. E esse açúcar do leite, ele vai inteiro até o seu intestino grosso. A hora que ele chega ali no intestino grosso, no final do intestino delgado e no intestino grosso, ele vai ser digerido pelas bactérias da sua microbiota, que não vão deixar passar esse açúcar maravilhoso e deixar ele embora. A hora que isso acontece, isso libera uma molécula de gás. E aí, gera muito estufamento. E aí isso acaba sendo um chamariz pra gente e pra avaliar essa questão, porque tem muito paciente que vai ter estufamento e intestino preso. E aí essa constipação, que é mais incomum, mas também pode acontecer pela intolerância à lactose, muitas vezes resolve quando a gente corta o leite derivado, tá? Mas quando a gente tá falando de intolerância à lactose, geralmente a gente não pede pro paciente cortar 100%. A gente pede pra maneirar, diminuir, porque vai ter uma boa melhora dos sintomas. Agora, quando a gente tá falando de intolerância a glúten, o que acontece? O principal metabólito do glúten que ele gera essa reação imune no corpo humano é a gliadina. A gliadina, ele é um açúcar, ele é uma proteína, na verdade, que ele não é digerido pelo nosso corpo humano, tá? Ninguém, na verdade, digere bem a gliadina, tá? Mas ele tem uma atuação muito importante em estimular o nosso sistema imune. Então, é importante que a gente tenha um pouquinho de contato sempre, tá? Quando a gente tem uma reação imune efetiva a essa proteína,
a gente vai ter o que a gente chama de doença celíaca, que é uma reação imune que vai gerar uma alteração da parede de um pedaço do nosso intestino que vai fazer com que a gente não consiga absorver um monte de coisa. E nesses casos, a gente tem uma indicação de cortar 100%. Agora, quando a gente está falando dessas outras intolerâncias a glúten que a gente está vendo, que são as intolerâncias não celíacas, o ideal é a gente diminuir, mas não cortar 100%. Sim. Porque a gente acaba parando de estimular o nosso sistema imune e se tornando cada vez mais intolerante. Então, são situações um pouco diferentes. Depende, você tem anticorpo contra isso e isso está gerando uma destruição no pedaço do seu intestino, ou você tem um desconforto, um incômodo, mas principalmente isso é dose dependente, né? Então, depende muito de cada caso. E por isso que é bem importante passar por uma avaliação por um especialista, né? Porque às vezes ouve vídeo na internet, não, tudo é inflamatório, lactose, glúten, vou tirar 100%, e daí por acaso, né, depois de não sei quanto tempo volta a tomar, e daí começa a passar mal, às vezes nem passava tão mal, ou começa a ficar pior, né? Exato. Sem essas orientações. E tem mais um detalhezinho, assim, quando a gente tá falando dessa doença, que eu falei que é a doença celíaca, ela tem... Pra gente conseguir fazer diagnóstico, o paciente precisa estar ingerindo glúten há pelo menos aí 6 a 8 semanas. Porque se você corta, isso é o tratamento. Então, o paciente vai estar cicatrizado. Sim. E eu não consigo fazer o diagnóstico. Então, é muito difícil pra gente, como especialista, quando o paciente chega e fala, não, já faz 2 anos que eu não como glúten. Porque a gente vai ficar sem saber se esse paciente tem uma doença celíaca mesmo, essa parte imune, ou se ele tem uma intolerância que talvez a gente pudesse usar outras estratégias para melhorar a tolerância, sabe? Então, se você tem desconforto com glúten, procura um especialista. Sim, não, com certeza, muito importante. Até porque isso eu bato e friso em praticamente todos os episódios aqui, que é muito importante procurar um especialista, porque hoje em dia tem muita desinformação na internet, né? Muita pseudociência. Então é importante relembrar, né, que especialistas são especialistas por algum motivo. Exato. Dá um trabalho chegar aqui? Dá. Graças a Deus, né, chegamos e agora estamos aqui justamente com esse propósito de, né, promover educação, né? Exato. E por isso, então, eu gostaria muito de agradecer por você ter vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu acho que foi um bate-papo muito enriquecedor. Conta para as pessoas, então, que estão ouvindo onde que elas podem te encontrar em redes sociais e onde você está atendendo também. Ótimo. Então, o meu Instagram é doutora Alana Fontanella, tudo junto, tá? Eu posto pouco, vou ser sincera, eu não tenho esse lado blogueira tão aflorado. Sim. Mas eu tô tentando melhorar. E eu tô realizando meus atendimentos agora na Clínica Singularità, que é uma clínica aqui de Cascavel, Paraná, e também faço atendimentos online. Então, se você ouviu isso, você achou que você se encaixou em algum sintoma, quer algum esclarecimento, alguma coisa, eu tô aqui pronta para te atender. Ótimo. E eu vou deixar também a rede social da doutora Alana escrita aqui embaixo. Então, muito obrigada por terem ouvido e até a próxima. Tchau, tchau!